Bom, eu me chamo Michelle Lucena, agora eu sou pianista e professora de piano na França, mas eu comecei a minha história com o piano aqui na casa de vovó Dedé por volta ali dos 8 anos. A tia Regina sempre me incentivou muito com o piano, ela sempre acreditou muito, então eu acho que foi algo natural que foi acontecendo. Ela sempre falava sobre a faculdade, por exemplo, que ia fazer a faculdade na UES, o bacharelado em piano, que era importante. E eu acreditei muito na tia Regina, ela confiava em mim e eu confiava totalmente nela. Tanto que eu senti segurança de fazer, foi a melhor coisa que eu fiz. A casa sempre foi eu acho que para todo mundo aqui, um ponto de segurança. E a tia Regina sempre deu todo o suporte que a gente precisava, mesmo nas pequenas coisas, nos detalhes, como, por exemplo, ir fazer cópias de partituras pra gente não precisar gastar dinheiro com cópias, vestir a gente para os concertos, ela comprava roupa pra gente. Então, esses pequenos detalhes que fazem tanta importância assim pra gente. Ela não fez isso só comigo, ela fazia também com a Karina, com todos os alunos. Eu vejo esse mesmo cuidado, ela sempre escolhe como se fossem filhos mesmo, um aluno para pegar e cuidar, enfim. Então, para mim, sempre foi um porto seguro e me deu força para eu encarar a trajetória até aqui. Eu comecei a dar aula ainda muito cedo, acho que eu tinha uns 15 anos quando eu comecei a dar aula particular, 14 para 15 anos. E a tia Regina, ela confiava mesmo, ela colocava a gente para ajudar com os pequenininhos que estavam começando. Então isso aconteceu também de forma natural, ela começou a me dar alunos, começou a me confiar horários para os alunos. Então aprendi muito com o jeito dela de dar aula e eu sigo essa mesma metodologia que a dela. Foi bem natural também essa descoberta da pedagogia do piano para mim. Primeiro aconteceu que nós fomos selecionadas para um festival em Brasília, em 2015. E foi justamente a casa de vovó Dedé quem pagou os custos da nossa viagem para lá. Então só foi possível por causa da casa de vovó Dedé. E foi nesse festival que nós conhecemos um professor francês, que foi o nosso primeiro professor lá, o Pascal Gallet. E esse professor gostou muito da gente e propôs que nós viéssemos, ele nos aceitaria no conservatório dele, sem problema nenhum, então ele falaria com os diretores e nós teríamos o acordo junto com o conservatório. Mas nós voltamos para cá e nós vimos que não seria possível financeiramente, não seria possível naquele momento. No final de 2016, esse professor contactou novamente e eu acabei falando aqui sobre essa possibilidade com o pessoal da casa. E ao mesmo tempo, calhou que havia um projeto com a Beto Studart e que a Beto Studart daria bolsas para jovens talentos. Então, eles entraram em contato, conseguiram fazer todo o meio de campo entre a Beto Studart e a gente e a França. E foi em questão assim, de uns 4 meses a gente já estava partindo. Então, a gente não teve nem tempo para entender o que estava acontecendo e a gente já estava lá. Então, a gente precisou de muita coragem. Mas, ao mesmo tempo, era algo que a gente queria tanto, a gente sentia assim no coração que devia ser, então a gente só foi. No nível profissional, no piano, é um crescimento incrível, assim, porque lá você é desafiado mesmo, assim, no seu limite, você precisa ter muito psicológico para passar por tudo isso. E eu fiquei muito feliz de saber que eu consegui passar por isso, que mesmo com todas as dificuldades e com tanta pressão, a gente tem conseguido avançar e tendo coragem de ir além. É de pouquinho que você vai conseguindo seu espaço e eu acho que a gente tem conseguido fazer um trabalho muito bacana de galgar o nosso espaço lá, de ter uma importância. Onde a gente chega, a gente é reconhecida como boas alunas, como boas profissionais.
Então eu estou muito feliz, muito grata. E quando eu cheguei aqui, eu vi a casa crescendo tanto, eu nem reconhecia mais o espaço, sem contar a quantidade de alunos. Eu vi os meninos tocando um nível incrível. Enfim, eu realmente estou extremamente emocionada de ver tudo isso e poder trazer para cá também essa história que a gente viveu lá, inspirar as pessoas e me sentir inspirada pela casa também.